Olá, boa noite. Tudo bem? A família é a primeira a entrar, né? Tudo bem, gente? Vamos começar uma live aqui. Olá, boa noite. Tudo bem? O tema da nossa live hoje será solidão na quarentena, como lidar. Vamos esperar aqui um pouquinho, dar o horário para o nosso convidado entrar aqui junto com a gente. Falta ainda alguns minutinhos. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo live, tá? Vocês me desculpem se eu cometer gafes. Que eu não sei fazer live ainda. Tô chique, Fran. Obrigada. Obrigada. Vamos esperar dar o horário aqui. Vamos lá. Ó, meu convidado já entrou. Vamos lá. Então, hoje a nossa live a gente vai então tratar. O nome do nosso convidado é chileno, Marcos. Vamos ver como ele quer que eu o chame. Vamos lá, eu vou colocá-lo aqui na live. Acho que já deu o horário. Vamos lá, então. Vamos ver como é que faz isso, gente, porque eu não sei fazer isso. Vamos adicionar. Vamos ver se vai dar certo. Está conectando. Olá! Olá, boa noite, Como tudo tá? bem? Tudo bem? Ó, eu falei aqui pro pessoal que é a minha primeira vez que eu estou fazendo live. Então o pessoal tem que ter paciência. Como você quer que eu o chame? De Marcos ou chileno? Tanto faz amigo. Pode chamar de chileno, pode chamar de chileno mesmo. Eu Então tô tá bom. acostumado. Então vamos lá, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, primeiramente, para que nós possamos conversar aqui. Bom, ixi, eu sou um monte de coisa. Eu sou empresário, né, tenho uma empresa de segurança, especializada em casos noturnos. Eu sou professor de filosofia, eu sou formado em filosofia, sou pós-graduado em filosofia. Eu estou me formando psicanalista, eu estudo teologia, eu sou ex-atleta de boxe e sou faixa preta de jiu-jitsu. Um monte de coisa. Muito bem. E hoje nós escolhemos, acho que um tema bem atual, né, chileno? Acho que é Bem um legal. tema que vem mexendo bastante com a cabeça aí do pessoal nessa quarentena, que é como lidar com a solidão, não é verdade? É verdade. Como lidar? Então, nós escolhemos começar, iniciar essa live tratando e diferenciando a diferença de solidão e solitude. Você pode, então, iniciar, Isso. por gentileza, É, nos trazendo essas diferenças. eu até falei outro dia, falei até outro dia sobre isso no vídeo que eu fiz no meu perfil, que tem um meme que é antigo, inclusive, né, e famoso na internet. Assim, você chega em casa, faz um café, senta na poltrona e não tem mais ninguém. Você escolhe se isso é liberdade ou se é solidão. Então, na verdade, o português, ele tem, na verdade, a palavra que deveria ser usada aí não é liberdade, né? É solitude, palavra que pouca gente conhece. E tem uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Embora ambos impliquem em se estar só, né, de não ter nenhuma companhia, a solidão ela traz um vazio existencial, né? Todos nós já sentimos isso já, todos nós. Uma hora que você Com fala, certeza. nossa, né? Parece que você é,
quem tem filho vai entender muito bem a diferença das duas, né? Então, de repente, você tem dois pequenos, né, como eu, né? E aí Isso, nessa época assim de pandemia inclusive, ainda, desculpa. inclusive aqui, acho que a maioria dos meus seguidores a maioria são mães, Então, né? O meu então a gente, nicho, então elas vão entender muito a bem maioria são mães. a diferença. Quando de repente você fica sem as crianças, né? Porque aquele dia, aquela correria e isso e aquilo, e escola e cuida das coisas, e tal. E aí de repente você deixa com a avó, ou com o tio, ou com a madrinha, e você chega em casa e você fala: Nossa, que delícia, né? Nossa, vou ter tempo para tomar um banho sossegado, né? Quem é pai, é mãe, sabe como que é, né? Com E certeza. aí você tem uma sensação de solitude, de estar sozinho e de estar satisfeito. Nossa, que delícia. Mas de repente vai passando às vezes um dia, 2 dias, né? E aí você começa a sentir um vazio, tipo, ai, cadê as crianças, né? Ai, gente, né? Ai, tem um negócio, vai estar faltando um pedaço de você. E aí você já não está mais em solitude, você está em solidão, né? A solidão, ela implica em um sentimento de vazio. Qual é o problema? É perfeitamente normal sentir os dois. Tanto a solidão como a solitude em um primeiro estágio. Por quê? Porque nós somos Aristóteles, filósofo 350, filósofo grego que viveu 350 a.C., ele dizia que nós somos um zoom politico. O que é isso? Um animal político, um animal para viver na polis, para viver em sociedade. O ser humano ele não consegue existir sozinho. Não consegue. Então, é perfeitamente normal que nós sintamos falta de estar com outras pessoas. Porém, o que tem acontecido muito hoje, né, nessa época que a gente vive, que é chamada de pós-modernidade, é o fato de você não conseguir fazer nada sozinho. Né? A gente fica enchendo o dia e você tem que começar. Você tem que ler livro, você tem que cuidar dos filhos, você tem que Exato. trabalhar Foi até online. o que nós falamos, né? Foi até o que nós Exatamente. falamos, que eu falei para você que eu assisti na sua live, que eu achei até interessante, que nós falamos do amor próprio, né? Eu gostaria até que você Isso. falasse isso para os meus seguidores que aqui estão vendo, eu acho bem interessante a questão do amor próprio. Gostaria É, que você falasse isso. o amor, primeiro assim, falar em amor é bastante difícil, né? É, primeiro porque o português ele tem uma palavra só para lidar com amor. Eu falo isso todas as vezes que me perguntam do amor. E a única palavra que o português tem é amor, né? E outras palavras de outras línguas de origem latina também vão usar o amor. O que acontece? A filosofia ela trata de pelo menos 5 tipos diferentes de amor, para 5 tipos de situações diferentes. Então, por exemplo, o jeito que você ama seus filhos não é o mesmo jeito que você ama sua mãe, que não é o mesmo jeito que você ama seus amigos, que não é o mesmo jeito que você ama o marido. Então, assim, são situações, mas todas são amor, né? Que você ama o seu trabalho, todas são. E aí entra o, o que um discípulo de Freud, chamado Carl Jung, vai chamar de self, né? Que é a imagem que você tem de você mesmo. Então, a construção do self, do amor, a construção de você poder se apropriar do que você é o que a gente chama hoje de amor próprio. Então, você poder dar É, valor e a construção do que você é de fato. eu vou aproveitar aqui que nós falamos um pouco sobre a solidão e eu vou fazer uma pergunta que eu abri uma caixinha, né, quando nós Uhum. lançamos a chamada e fizeram uma pergunta assim, ó: como lidar com a falta de conversar pessoalmente com as pessoas nessa pandemia? Então, aí é exatamente o problema. É, por que a pessoa sente falta, né? Por que a gente sente falta de algo? Então, na verdade, não existe situação boa ou ruim. Tá? Tinha Certo. uma linha filosófica chamada estoicismo, na Grécia, que dizia que a vida só não é boa nem ruim. Né? O que vai fazer diferença é a perspectiva que a gente tem dela. A pessoa que fez a pergunta provavelmente é uma pessoa extrovertida.
Hoje a gente já sabe que a extroversão ela é genética, tá? Então uma pessoa introvertida ela é recessiva, ela não tem o gene da extroversão, é igual ao olho claro. O olho claro ele é recessivo, né? Quem lembra da escola, a gente estudou azinho, azão, né? Então o que acontece? A pessoa tem uma diferença muito grande do extrovertido para o introvertido. Não quer dizer que a pessoa não possa ser introvertida e possa falar bem, ter profissão como vendedor, enfim. A diferença do introvertido para o extrovertido é que o extrovertido ele se motiva para fora, né? O Certo. extrovertido, quanto mais ele fala com as pessoas, quanto mais ele encontra as pessoas, quanto mais motivado ele está. O introvertido é o contrário, ele pode até fazer tudo isso, mas aquilo vai sugando ele, né? O introvertido ele fica 8 horas, 10 horas em frente ao computador assim, ó, altamente motivado, né? E aí você põe um extrovertido para fazer isso, ele fica desesperado. Eu, por exemplo, eu fico desesperado. Se você me botar para fazer o administrativo da minha empresa, se você botar eu na frente do computador, nossa, eu quero morrer, né? E aí vocês veem uma conversa entre o extrovertido e o introvertido, é assim, o extrovertido fala, e o introvertido fica assim, ó, daqui a pouco Imagine ele faz eu, assim, então, ó, eu e você conversando, a gente vai ficar aqui horas. horas, entendeu? E aí você fala, e você fica esperando É uma reação. totalmente introvertida, né? Claro, eu não vou parar de falar, vou ficar aqui horas falando. E aí o extrovertido, você, a gente fica esperando uma reação do cara e o cara faz assim. Aham. Aí dá vontade de falar, pelo amor de Nossa, Deus, fala alguma ele coisa. e às vezes ele tá motivado, né? Qual que é a diferença? A diferença é que o extrovertido primeiro fala para depois pensar, e o introvertido ele pensa para depois falar, né? Então é um jeito de agir. Então quando você é extrovertido, você tem que aprender a lidar com isso para poder se motivar, mesmo não estando pessoalmente com as pessoas. Por quê? Porque é uma situação atípica. A gente tem que pensar que a pandemia ela é uma situação atípica, uma situação que nós não estamos acostumados. Principalmente nós que vivemos num país tropical, né? Países que têm um inverno mais rigoroso, que têm as estações do ano mais rigorosas, eles estão mais acostumados ao isolamento. Né? Então, países que o inverno é muito rigoroso, países nórdicos, países muito do sul ou muito do norte, eles estão acostumados a trabalhar na primavera, no verão, para no inverno às vezes, ter que ficar resguardado. Por quê? Porque senão morre de fome. Não é assim, o cara não tem nem como sair para comprar as coisas. Não é igual aqui, que a gente ainda tem coisa para pedir, não. Às vezes o cara abre a janela tem 2 metros de neve. Então, assim, os países tropicais, como é o nosso, dá comida o ano inteiro. Então a gente não tem essa cultura de ter que guardar as coisas, de ter que estar isolado. Então, eu acho que o melhor conselho que eu podia dar para ela é exatamente tente achar algo que te motiva. Né? Tente achar algo que Certo. possa te suprir essa necessidade. Seja reuniões online, seja estudar alguma coisa, ou seja dormir, assistir série, mas fatalmente ela vai ter que aprender a lidar um pouco com isso, a substituir essa interação pessoal até a gente poder voltar para o nosso dia a dia normal. Recebemos aqui outra pergunta, ó. Sempre gostei de ficar sozinha e agora estou sentindo falta das pessoas. Será rebeldia da solitude? Então, na verdade, a solitude é o contrário. A solitude é a satisfação de estar sozinho. Né? A satisfação de você poder falar assim, nossa, eu tô sozinho e estou tranquilo. É o sentimento que eu falei do meme seria o de liberdade. Só que assim, o fato de você se sentir bem sozinho não significa que você quer estar sozinho ao tempo inteiro. Né? O fato de você, por exemplo, eu adoro ficar sozinho, eu adoro, mas também adoro estar com meus filhos. Agora, estar o dia inteiro com os meus filhos trancados num apartamento, eu não vejo a hora de estar sozinho, não. Entendeu? Então, eu É adoro estar bom sozinho. também, né? Então, assim, o fato de você gostar de estar sempre sozinha não significa que você sempre tem que gostar. E agora, depois de 2 meses trancado em casa, praticamente sem contato com as pessoas, realmente é normal que a gente tem que entender que é uma situação atípica.
Que o fato de você se sentir triste por não ter contato com as pessoas não quer dizer que você está deprimida, não quer dizer que você não se ama, não quer, Não, quer isso que eu dizer ia que falar, mas não quer dizer que é a falta do amor próprio, nada disso. não, 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 Nada não, disso. não. Não, porque é uma situação atípica, né? Você pode muito bem estar no meio de outras pessoas e não ter amor próprio. Você pode estar num relacionamento que a pessoa te judia e você não conseguir sair, porque você está presa. Você pode ter amizades que te veem, mas são amizades tóxicas, né? Amizades que te jogam para baixo, e isso. E você está no meio das pessoas, né? E você pode estar sozinho e está muito bem resolvido com você também. Ou você pode estar no mesmo. Então, assim, essa correlação entre amor próprio e sentir falta das pessoas, eu não vejo muita correlação entre isso, né? Eu vejo mais Certo. sobre a postura da vida. Agora, é normal que depois de 2 meses isolado, por mais que você goste de ficar sozinho, você queira encontrar seus amigos, encontrar seus familiares, que você voltar à sua rotina. Certo. Aí veio outra pergunta assim, ó. Às vezes me sinto introvertida e às vezes me sinto extrovertida. Não sei me classificar. Muitas pessoas são assim também? Não é assim, não é a gente que decide, né? Não tem um teste, por exemplo, eu aplico nos meus dicionários, chama teste de tipologia. Jung ele estabeleceu, Jung é o psicanalista, discípulo de Freud. Na verdade, Jung ele começou, depois as discípulas deles terminaram, né? Mas são 16 tipos de personalidades possíveis. São 4 letrinhas. Geralmente, quem entra em grandes empresas faz esse teste de personalidade, de tipo psicológico. Então, todas as pessoas Certo. no planeta se encaixam em um desses 16 tipos. Tá? E a primeira letra é ou E ou I, extrovertido ou introvertido. Então, é um teste psicológico, mais ou menos com 50 perguntas, e aí existem alguns coeficientes. Hoje eu desconheço algum lugar que faça isso de graça. É um teste que ou você entra É numa mesmo? empresa, Olha que ou você tem que interessante. Muito pagar. legal isso. Porque é assim, não é o fato de você querer estar no meio das pessoas ou querer estar sozinho que determina se você é introvertido ou extrovertido. O que determina é o que te dá potência. Né? Spinoza, filósofo do século Ah, XVII, ele dizia que a alegria é passagem para o estado mais potente do próprio ser. Então, quando eu estou feliz, né, eu tenho mais de mim em mim mesmo, mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de mim em mim mesmo. Então, o que vai te motivar, se você se motiva para fora ou para dentro, é o que determina se você é introvertido ou extrovertido. E aí seria legal fazer esse teste de tipologia de Jung, porque você começa a se conhecer, né? Quem tiver interesse, procura o perfil de um amigo meu, chama Luiz Fernando Garcia. Ele é um então, quem fez psicólogo. essa pergunta foi a É, Maiara, ó. Você pode até falar diretamente para ela que ela até escreveu aqui, ó. Maiara, Já quero fazer, ó. Maiara, entre em contato. Ó, tem um perfil, chama Luiz Fernando Garcia. Luiz Fernando Garcia, se você for nos meus seguidores ou nas pessoas que eu sigo, é um muito amigo meu. É a maior autoridade em empresários da América Latina. É um psicólogo, psicanalista, administrador de empresa. Ele é especializado em empreendedorismo. O único estudo da América Latina, o único estudo de doutoramento em empreendedorismo é dele. Ele faz isso há 22 anos. Já teve mais de 2.000 empresários na mão dele. E ele tem uma empresa que se chama Cogni. E eles fazem esse tipo de exame, tipologia. Eu não sei como está funcionando para pessoas físicas, né? Porque geralmente isso é para empresas. Mas se você entrar em contato, fala assim: olha, o chileno que me indicou, eu sou muito amigo dele, eu sou padrinho de casamento dele, enfim, muito amigo mesmo. Então pode falar, a bucha é dele, ele que se vire para atender todo mundo. Tá bom, Mayara? Qualquer coisa me chama no meu inbox, depois eu te ajudo, se você tiver alguma dificuldade. Chegou uma pergunta aqui. Será que é o meio que influencia se está introvertida ou não? Não, não. Acho que você acabou de falar, né? A Não. extroversão, a introversão é genético. Hoje em dia já existem estudos comprovando que é genético. O que acontece? Existem pessoas que são introvertidas e estão muito bem adaptadas à função. Então você acha que ela é extrovertida, porque ela fala bem, ela conversa tal. E pessoas que são extrovertidas e de repente está adaptado a uma função de introvertido. O problema não é se ela fala bem ou não, se ela se conversa com as pessoas, não é isso que determina. O que determina é a motivação.
Né? Então, por isso que existe um teste psicológico. Situação tal, você preferia o quê? Você faria o quê? Aquilo, são esses indicadores tipológicos que vão dizer se você se Eu prefere ia, motivar para dentro ou para fora. eu ia perguntar, eu ia falar exatamente isso também. A situação faz a gente, se eu tô num ambiente, eu vou me Sim. tornar aquilo ou não? Cara, você tem 2 filhos, não tem? E aí você Eu está tenho. desempregado. Aí imagina só, você está desempregado há um tempo. E aí te oferece um emprego, você fala assim, olha, não é o emprego que você queria, mas eu tenho um emprego X aqui. Tal, um emprego que você precisa ficar na tela do computador, vendo não sei o que e tal. E aí você está com seus filhos passando necessidade. Você vai negar esse emprego? Claro que não. Claro que não. E aí, de repente, você, como você é uma pessoa que gosta de se dedicar a tudo que você faz, você pega e vira uma ótima profissional naquilo que você está fazendo, porque você se dedica, porque você não quer ser mandado embora, porque você quer corresponder à expectativa da pessoa que te deu emprego, certo? Quem te vê Perfeito. horas e horas na frente do computador vai falar assim, ela é introvertida, mas a gente sabe que você não é Introvertida. introvertida, você é extrovertida, mas você está Quem bem conhece sabe que eu adaptada. sou. Mas você está bem adaptada. Perfeito. Agora, se você vai se motivar muito mais a hora do cafezinho, batendo papo com a tiazinha do café do que ficar na tela do computador, entendeu? E o contrário, Sim, você pega sim. uma pessoa que é introvertida, ela fica horas e horas e horas ali, e se ela puder não sair, ela não sai. E você, se você puder levantar a cada 10 minutos para tomar um cafezinho, Você tomar vai uma sair água, você vai rapidinho. sair, entendeu? Então não é Entendi. isso. O meio ele Então, vai te assim, adaptar ou não. ou seja, você vai se destacar melhor em algumas situações ou não, Você correto? pode se adaptar ou não, mas é questão de preferência, é questão é até biológica. Por exemplo, Tá. quer ver para você entender bem? Você está num time de vôlei, Ah, certo? E aí precisa de uma bloqueadora, certo? É melhor uma mulher de 1,85 m ou uma de 1,50 m? Você vai jogar vôlei, você precisa de uma função no time. Ó, estou precisando de uma mulher para bloquear aqui. É melhor uma mulher de 1,85 m ou uma mulher de 1,50 m? É a melhor um maior, cara a claro. maior, entendeu? Então, assim, Sim, geneticamente, ela é mais adaptada para aquela função. Não quer dizer que é de 1,50 m, você vê na NBA também, uns caras baixinhos que pula para caramba. Ele tá adaptado, mas geneticamente, o cara que sim, tem 2,10 m, ele tem uma facilidade. É isso, a extroversão e introversão é isso. Existem trabalhos que geneticamente, porque a extroversão ela é genética, você vai estar mais adaptado. Não quer dizer que você não possa fazer. Você pode fazer o outro também, mas não vai ser a mesma coisa sim, do que se você tiver um de 2,10 m que também está adaptado, então ele vai render mais. certo. Vamos aproveitar então aqui que a gente falou um pouco de emprego e falar um pouco de sentimento, mudar um pouquinho, tá? Recebi uma pergunta assim, ó, falando um pouquinho de solidão, né? Que é o nosso tema. Perdi meu emprego nessa pandemia. Como lidar com esse sentimento triste? Olha, isso é realmente Porque bastante assim, muita complicado. gente perdeu emprego nessa pandemia, e nós Sim. sabemos, né? Como lidar com esse sentimento triste? Porque assim, aí a gente sabe que bate aquela bad, né? Como lidar? Na verdade, toda perda, a psicanálise ela vai dizer que toda perda é um luto, né? Toda perda é um luto. Por exemplo, às vezes você está infeliz no relacionamento. Tá infeliz, não aguenta mais, você não aguenta mais olhar para a cara do cara, o cara não aguenta mais olhar para sua cara, vocês já não estão bem, tudo bem. Aí finalmente resolvem se separar. Você fica triste. Você fica triste. E aí você fala, mas por que eu fiquei triste se eu já queria separar? Porque é um luto. Então, perder o emprego é um luto. Então, qualquer perda, ela proporciona um luto. Perder o emprego numa situação como essa, onde nós temos um futuro incerto, onde a economia está incerta, é realmente bastante difícil. Principalmente se você não tiver nenhum tipo de resguardo. Então, se você não tem dinheiro guardado, se você é sozinho, não tem outra pessoa trabalhando na casa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de segurança, eu tenho 100 funcionários. Mas a minha empresa é especializada em eventos, casas noturnas. E eu tenho, assim, duas fontes de renda. A filosofia, para mim, sempre foi um amor. Eu dou aula como voluntário,
Mas eu dou palestra no Brasil inteiro, as minhas palestras são pagas. Então eu tenho a minha empresa, onde eu tenho 100 funcionários, que eu cuido de 15 baladas aqui em São Paulo, e eu tenho as Certo, palestras. Quando chegou a pandemia, eu simplesmente perdi todas as casas noturnas, porque estão todas fechadas por força de lei, certo. e cancelaram todas as minhas palestras até o final do ano. Então, assim, eu do dia para a noite, eu tô com renda zero. Zero. Só que a escola das crianças tem que pagar, a prestação do apartamento tem que pagar, a gente tem que comer. Contas Então, não param de as chegar, né? contas não param. Então, assim, esse sentido. Agora, por que que. Aí a questão, além de pessoal, eu não tinha dinheiro guardado, porque eu tinha acabado de arrumar algumas coisas e tal na empresa. Mas, assim, a minha mulher segue trabalhando. A renda dela é suficiente? Não é suficiente. Mas eu sei que pelo menos os meus filhos não vão passar necessidade. Então é isso que me acalenta. O que eu faço? Eu estou dando aula online, embora não me dê dinheiro, eu estou suprindo. Eu tento tento não, eu cuido dos meninos para ela poder trabalhar, ela fica o dia inteiro em call, o dia inteiro em home office, porque ela está super atarefada, então eu cuido dos meninos, eu faço almoço, eu limpo a casa, eu dou banho, eu faço aula online com os meninos. Por quê? Porque pelo Certo, menos eu tenho esse amparo. Então não é entendi. fácil. Agora, quando eu paro para pensar, porque minhas contas estão. O salário dela dá para manter uma alimentação básica, agora e aí, as minhas contas? Então, assim, só que não adianta eu ficar desesperado. Né? Então, uma coisa Mas que a aí você está filosofia me me dizendo, ensinou, então, mas eu, aí você eu está vou me terminar dizendo, agora. então, Fala. Eu que ia, eu é ia o. concluir. Então, que Desculpa, assim, então, pode falar. ao que a filosofia me ensinou, tanto a filosofia como a psicanálise. Então, é um luto, de qualquer jeito, é um luto, né? Isso A que eu gente ia tem um falar, problema. então é um luto. É um luto, só que é um luto agravado, né? Porque é um luto sem um futuro incerto, sem um futuro certo, né? Com um futuro incerto. Então, o que acontece? É, você, a filosofia me ensinou a aceitar a vida como ela é, sem esperar. A gente tem um ditado que a gente ouve desde cedo que é assim: depois da tempestade vem a bonança, né? A gente ouve muito isso. E eu acho isso um dos maiores crimes que você pode cometer para uma pessoa é fazendo acreditar nisso. Sabe por quê? Porque a vida, ela não tá, a verdade é que a vida não está nem aí para os nossos planos, ela não está nem aí se a gente sofreu ou não. Né? Parece que tem gente que só acontece coisa boa na vida e tem gente que perdeu o emprego, estava doente, perdeu a mãe, perdeu o pai, e aí de repente você fala, depois da tempestade, aí a pessoa aparece com câncer. Né? Assim, para ser radical. A vida, ela não dá trégua, ela não tá nem aí se você já sofreu, se você não sofreu. Então, a filosofia, ela me ensinou a aceitar a vida como ela é. A vida não é boa nem má, a vida só é. Né? O que vai fazer diferença são as expectativas que a gente cria. Agora, é impossível não criar expectativas quando nós estamos numa situação dessa. O que as pessoas têm que entender é que é uma situação atípica. Você não pode se pautar, dizer, eu não me amo, eu sou uma pessoa insegura, porque você está inseguro no meio de uma pandemia. Não, porque estamos todos inseguros. Entendeu? Tem hora que a gente acha que tem que sair para trabalhar, tem hora que a gente acha que tem que se resguardar em casa, tem hora que a gente simplesmente não sabe o que acha, entendeu? Porque é isso, nós estamos vivendo uma situação atípica, uma situação inédita. Então é normal sentir tristeza, é normal ficar inseguro, mas o ideal é que você foque em manter a clareza dos pensamentos e você criar o que a gente chama no empreendedorismo de mínimo produto viável. Né? O que você pode fazer mínimo para ganhar dinheiro agora? Não é para ter lucro, não é para crescer, é o mínimo, estado de sobrevivência. Agora nós temos que nos preocupar com o estado de sobrevivência. Depois de que passar, depois de começar a abrir a quarentena, aí você se preocupa em retomar a sua vida financeira, mas você precisa ter alguma coisa para entrar. Puta, mas não é suficiente, mas está entrando alguma coisa. Você precisa ter um mínimo produto viável. Alguma coisa, ou um emprego, ou uma venda. Você tem que se preocupar em fazer isso para não deixar o buraco aumentar demais. Certo, perfeito. É, Vamos lá, então. Eu Tem uma recebi pergunta da aqui um. Clara, aqui. Posso
Claro, acho que eu Aliás, passei batido, Cris. então, não dá para acompanhar tudo. Por isso que eu falei para você, pede o Não pessoal dá. fazer as perguntas na caixinha, porque no chat aqui não dá para Não, é acompanhar porque tudo. você não sabe, eu já recebi um monte de pergunta aqui na Ah, caixinha, mas assim, tem gente até que tá fazendo algumas brincadeiras inconvenientes aqui, mas tudo bem, vamos passar bem, né? normal. Tudo A Clara bem. diz assim, ó, independente da quarentena, percebo que a maioria das pessoas se sentem solitárias. Tem a ver com carência? Bom, é exatamente o que a gente falou sobre solidão e solitude. A solidão, ela nos dá um vazio existencial. Então, às vezes, a gente enche muito o dia de coisas para fazer porque a gente tem medo de encarar os nossos fantasmas. E são coisas que a gente não controla, tá? Diferente do que a gente pensa, não é a gente que controla. São reflexos do nosso inconsciente. Na construção da personalidade, Freud vai dizer que 95% da nossa psique é inconsciente. 95%. Ou seja, o que a gente pensa, o que a gente decide é apenas 5% da psique. Por isso que Nietzsche, filósofo alemão anterior a Freud, ele tinha uma frase em alemão que era Ich dicte in mir, que significa algo pensa em mim. Então não sou eu que penso, né? Às vezes você não tem alguns pensamentos que depois você fala assim, meu, por que eu estou pensando isso? Nossa, eu tenho que tirar isso da cabeça. Porque não é você que pensa, algo pensa em mim. Né? Ich dicte in mir, algo pensa em mim, e eu sou apenas espectador. E aí Freud vai dizer que esse algo que Nietzsche postulou é o inconsciente. E o inconsciente, ele não é lógico, ele não é cronológico, ele age de acordo com as suas pulsões, né? As suas pulsões de vida e pulsão de morte, que Freud vai chamar de Eros e de Thanatos. Então, o que acontece? O inconsciente, ele traz à tona coisas que a gente não tem no consciente. Por quê? Porque o inconsciente mesmo, ele levanta barreiras psíquicas, ele levanta o que Freud chama de mecanismos de defesa, para que você não se dê conta das aflições que você tem. Então, às vezes, esse sentimento de solidão, ele está refletindo algum problema que você tem, algum trauma, alguma ansiedade, alguma coisa que você viveu, e que o seu organismo, a sua psique não deixa você ver, porque ele levanta mecanismos de defesa. Por isso que é importante a terapia. Então você Ah, percebe, a a terapia gente já falou da terapia várias vezes, né? várias vezes. Então, por exemplo, muitas pessoas sonham, não entendem o sonho. Tem gente que me chama e fala, me ajuda a entender meu sonho. Conhece alguém assim? Ai, revela meu sonho, pelo amor de Deus. E tem uma pergunta sobre sonho aqui, viu? A gente vai falar sobre o sonho. Vamos lá, vamos dar sequência. Diga. Quer perguntar mais outra Ó, pergunta? Pode a fazer. pergunta sobre sonho aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Concordo com o isolamento social, porém tenho que sair todos os dias para trabalhar. Quando volto e vou dormir, tenho o sentimento de culpa de estar passando algo para meu filho e tenho pesadelo a noite toda. Como lidar com isso e por que tenho pesadelo a noite toda? Essa pessoa não falou qual pesadelo que é, né? Não, inclusive essa pessoa ela conversou comigo mesmo. Ela não mandou nem a pergunta, ela conversou comigo. Ela falou, Tilie, Mas ela não assim, contou o sonho. Não contou o sonho. Ela só falou que ela deita para dormir, ela concorda com o isolamento social, mas ela tem que sair, porque ela precisa, né, trabalhar. Mas assim, ela tem um filho pequeno de 5 anos e quando ela chega, ela, né? Sim, ela se sente. Tem Então medo vamos lá. de estar passando alguma coisa para o filho, mas ela tem que trabalhar e aí ela sonha a noite inteira com coisas ruins. Na verdade, como lidar com isso? Por que todos nós sonhamos todas as noites, tá? Todos nós sonhamos todas as noites, em média de 3 a 6 sonhos por noite. O sonho é feito para não ser lembrado. O sonho é feito para não ser entendido. Tá? O que é o sonho? O sonho é a maneira que a nossa psique tem de aliviar o estresse de desejos reprimidos, situações traumáticas. Então, desejos reprimidos de 0 a 7 anos e situações traumáticas em qualquer idade. Tá? Quando você tem uma situação traumática, ou quando você tem um desejo reprimido, porque na infância os desejos são muito fortes. O nosso id, enquanto a gente não constrói o superego e o ego, nós somos muito id na infância. Então eu quero. Sabe aquela criança que não entende? Porque realmente a criança não entende. Quando você fala, olha, filho, a gente costuma achar de que a criança sabe falar,
ela começa a falar com um ano e pouco, a gente acha que dá para raciocinar com ela. E ela só começa a construir de verdade, o lóbulo frontal dele começa a ficar pronto a partir dos 5 anos, né? Então, você fala, não, não dá, não dá. Chegou a Gabi aqui. Ah, Foi então, o que embora. acontece? Os sonhos, eles são fruto de desejos reprimidos na primeira infância, primeira e segunda infância, e situações traumáticas de qualquer fase da nossa vida, certo? Então, o que acontece? Eu não sei qual foi o sonho dela, mas para Freud, todos os personagens do sonho são a pessoa. Todos os personagens do sonho. Todos, todos, todos. Então, por exemplo, outro dia, há um tempo atrás, uma moça me falou assim: olha, eu sonho que eu estou num carro com a minha amiga e eu tenho um irmão, ela tem um irmão que é deficiente, né? Ele tem algum tipo de transtorno mental e a família não aceita, a família assim, uma família de grana, mas assim, a família faz festa tipo de Natal tal e não chama a mãe com o irmão dela, chama só ela porque não quer o irmão, esses absurdos assim, né? E ela fala, e eu sonho que eu estou num carro com meu irmão, eu sonho que eu estou com uma amiga minha e de repente a gente começa a brigar e eu fico perdida e eu tenho muita raiva do meu irmão e eu não entendo o que está acontecendo, tá? Então, a gente conversando, eu falei para ela assim, eu falei, olha, no sonho todos são você, né? Para Freud, todos os personagens são você. Então, assim, você não sabe o que fazer, porque realmente você não sabe o que fazer. Ela, ao mesmo tempo, ela tem raiva do irmão. Por que ela tem raiva do irmão? Porque ela, não do irmão em si, mas porque ela vê que ela que vai ter que cuidar do irmão. Então, ela não namora, ela não tem nenhum tipo de relacionamento mais sério. Por quê? Porque ela tem medo de repente, o namorado ou o futuro marido não aceitar o irmão. Ela sabe que os pais já estão velhos, vão morrer, a família não aceita, que no final das contas, então ela tem raiva do irmão, porque ela vai ter que cuidar do irmão pro resto da vida, ao mesmo tempo ela ama o irmão, então ela fica perdida nesse sentimento ambíguo. A partir do momento que ela entendeu isso, fica mais fácil lidar com isso. Então, por isso que eu falo para as pessoas, a terapia é essencial. E você não vai chegar no terapeuta e o terapeuta vai, sim, no passo de mágica. Às vezes, o primeiro sonho, ele é apenas reflexo de traumas mais profundos, né? Então, a terapia é como uma cebola, a gente vai descascando, né, até descobrir qual é o trauma. Então, no caso dessa sua seguidora, o que acontece? Ela está numa relação ambígua. Ela mesma já respondeu. Por que ela sonha? Por que ela tem pesadelo? Porque ela tem medo de trazer alguma coisa para dentro de casa, por causa do filho, e ao mesmo tempo ela ela tem a necessidade de sair para trabalhar exatamente para poder manter o filho. Então, essa briga interna, ela agita a psique, e aí faz com que a gente lembre dos sonhos, e aí faz com que a gente tenha pesadelo. Então, ela tem que, na verdade, o meu conselho seria primeiro procurar um terapeuta, é extremamente importante procurar um psicólogo. Quando eu falo terapeuta, eu estou falando terapeuta psi, um psiquiatra, um psicanalista ou um psicólogo, né? Porque são as pessoas habilitadas para poder mexer com isso. E que ela possa também aceitar a situação dela, que ela não tem o que fazer. A hora que ela aceitar isso, tomar as devidas precauções, até se ela tiver consciência de que não existe registro de crianças que morreram por Covid no mundo, embora milhares e milhares de pessoas, então as crianças realmente. Ô, Tilê, olá. Então Oi, as desculpa, é que crianças. tá chegando muita pergunta aqui, eu tô tentando administrar aqui. Fica Calma tranquilo, eu aí. falei para você que era bastante, lembra que eu falei? Eu Não, falei, a não minha dá para caixinha responder lotou todas. de pergunta e tá Não dá para chegando nos responder comentários, todas. eu tô Ah, anotando que tudo. bom, Olha quer dizer aqui, que o eu tô pessoal está perdida. gostando. Então, o meu conselho para ela seria esse: se você pudesse procurar algum tipo de apoio psicológico, existem alguns psicólogos que estão fazendo um trabalho assim mais em conta e alguns até que trabalham de maneira social, porque realmente as pessoas estão bem afetadas com tudo isso. Certo. É... Vê o que a Gabi quer aí. Fala oi, fala boa noite, pessoal. Oi, Gabi. Olha, aproveitando falando aqui do sono,
Quem tem filho é assim, né, Ah, gente? Não estava tranquilo, super previsto, mas é tranquilo. assim, né? Ó, aproveitando falando do sono, eu recebi uma pergunta assim, ó. Nessa pandemia, tenho perdido o sono, por favor, diariamente. Quando o sono era regulado, hoje acorda assim, a pessoa acorda 1 hora da tarde. Tá. Como lidar com isso? Isso é Então, normal, não é? na verdade, você deixar alterar a sua rotina faz mal exatamente para a ansiedade, porque o cérebro ele se regula de forma hormonal, né? Então, o ser humano ele é biopsicossocial. Então, o que acontece? Para com que a gente evite ansiedade, para com que a gente possa lidar melhor, é extremamente importante que a gente tente, e não é fácil, tá? Isso está acontecendo com muitas pessoas, tente regular o seu sono. Então, assim, primeiro tudo, tentar regular o sono, tentar dormir cedo. Então, vai dando horário, desliga a TV, desliga o celular, tal. Segundo, boa alimentação, se alimentar bem. Terceiro, manter a rotina, horário para comer, horário para tomar café da manhã, horário para jantar. Por exemplo, aqui em casa a gente manteve a rotina com os meninos. É o mesmo horário que eles dormem e que eles acordam quando eles estão em aula. Putz, 7 horas da manhã eles estão de pé? Putz, 7 horas da manhã estão de pé. Precisaria, a gente podia deixar eles cama até mais tarde? Até poderia deixar ficar até 11 horas da noite, meia-noite, porque no dia seguinte eles dormiriam mais. Mas a gente manteve a rotina deles aqui. Então, vai dando 7 horas da noite, já damos janta, a gente já dá banho, já vamos deixando as luzes mais. Tá, fala, ó, mais meia hora de TV ou de tal, agora a gente está mais tranquilo assim quanto a isso, porque não tem o que fazer. E aí, quando dá 8h30, 15 para as 9, eles vão para a cama. Entendeu? Ah, briga um pouco, não, não quer, fica na cama, aí até eles dormirem. Então, o que acontece? A gente mantém essa rotina. Amanhã de manhã eles estão de pé? Não. Mas é importante, o cérebro, ele se condiciona por meio de rotina. Nós somos adaptáveis. Então, 3 dias seguidos ele começa já a sentir a diferença, 21 dias ele transforma numa rotina. Isso é neurociência. O cérebro funciona por condicionamento. Então, Aristóteles dizia que nós somos o que fazemos repetidamente. Então, importantíssimo para regular o sono, tentar deitar no horário que dormia antes, boa alimentação e exercício, pelo menos 3 vezes por semana. Certo. Tente fazer exercício de alta intensidade. Sobe, desce escada, pula, faz polichinelo. Mas por quê? Porque essa variação no exercício, um exercício de alta intensidade, ele vai liberar uma série de hormônios no cérebro que ajudam a regular o nosso cérebro. Então você vai ficar mais calmo, você vai ficar menos ansioso. Então ele libera dopamina, citocina, noradrenalina, uma série de substâncias que ajudam a regular, e aí você vai dormir melhor. Consequentemente, você vai conseguir fazer as outras coisas bem melhor. Você desligou os Certo. comentários? Eu desliguei, eu vou pedir por gentileza, se tiverem pergunta, mandarem na caixinha, tá bom? Você não Obrigada. consegue ficar sem olhar o chat, né? Você não Não, consegue. não. Agora, entrou uma pergunta aqui e eu vou voltar um pouquinho no assunto Tá. que eu pulei, eu não tinha visto. E eu acho que até uma seguidora, não sei se é minha ou se é a sua, é a Andresa, tá? Ela perguntou assim: então, se você não sabe sentir solidão, é um pulo para a depressão? É o contrário. Se você não sabe sentir solitude, solitude é um bom sentimento. Mas, na verdade, não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Na verdade, a depressão pode gerar um sentimento de solidão. Tem um sociólogo do século XIX chamado Emile Durkheim, e assim, ele é o pai da sociologia, né? Ele que inventa, é um filósofo e ele que inventou a sociologia. E ele, junto mais um ou dois. E ele diz que todo suicídio é um ato social. Nossa, professor, está falando de suicídio? Não, não estou falando que a pessoa deve vontade de se matar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele postula que esse sentimento de solidão ele decorre de uma falta de pertencimento social. Tá? Então, a pessoa ela se sente sozinha quando ela se sente ausente desse pertencimento social. Por exemplo, às vezes você pode estar numa multidão e se sentir sozinho, mesmo estando no meio de outras pessoas. Eu não sei, por exemplo, eu trabalho na noite há quase 20 anos. E por que eu me dei bem na noite? Porque eu não gosto da noite.
Eu não gosto, eu sempre fui atleta, eu sempre competi no boxe, no jiu-jitsu. Então, assim, nunca bebi. Eu fui beber depois de velho, com 33 anos, que eu comecei a beber. Hoje em dia eu tomo um vinhozinho. Mas, assim, eu nunca gostei de balada, eu nunca gostei de som alto. Então, as poucas vezes que eu ia para uma balada, eu estava, às vezes, no meio de um monte de amigos que eu gostava, de um monte de gente que eu gostava. Só que sabe quando você se sente assim, ó? O que eu estou fazendo aqui? Sabe? E eu estava no meio de um monte de amigos, de pessoas que eu amava, entendeu? Então, assim, a solidão não necessariamente ela vai desencadear a depressão. Agora, a depressão, em geral, ela dá um sentimento de solidão. Então, por isso que é importante, de novo, se você está sentindo que você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem energia, porque a depressão, o problema dela não é no pico da depressão, porque quando você está na crise, você não tem força para nada, para nada. Pra nada, nada, nem suicida, nem para se matar. Ele se mata quando ele melhora, quando ele ganha energia, né? Quando ele começa a melhorar. Então, assim, mas eu falo para os meus alunos, se você está se sentindo assim, procure um terapeuta, procure um médico, um psiquiatra, porque às vezes uma medicação para ajudar a dormir ajuda. Ah, eu tenho medo de tomar remédio para dormir. Faça o tratamento que tem que fazer, se for necessário. Agora, se você tem preguiça de levantar, se você não quer fazer nada, só de manhã, mas na hora de ir pra baladinha você tá louco pra ir, então você só é um vagabundo, você não tá com depressão, né? Você só é um preguiçoso. É, né? E tem um É, monte, né? tem bastante, tem. Bom, e aí chegou uma pergunta aqui, assim, para todos refletirem. Do que sentem saudade? Para todos Vocês, refletirem aí. Do que vocês, todos vocês sentem saudade? Podem mandar aí escrito que eu ativei aí os comentários. Enquanto isso, vamos para a próxima pergunta. Tenho medo da morte deixar a minha família. O que fazer? Bom, a morte, em primeiro lugar, a pessoa tem que entender que a morte não existe. Não? Não. A morte não existe, a morte não tem materialidade ontológica. O que é isso, materialidade ontológica? A filosofia ela tem duas grandes linhas quando ela lida com a morte, que é a linha idealista, que começa com Platão. Platão diz que existem dois mundos, né? Que a nossa realidade ela é feita de dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo que a gente vive, e o mundo ideal, o mundo das ideias, das formas, onde a alma existia antes de vir, antes de estar no nosso corpo, e quando a gente morre, a alma volta para lá. Tá? Então, a alma ela conhece as verdades do universo, no mundo, o mundo das ideias. Então, quando você nasce, o seu corpo rapta uma alma e ela tem que ficar preocupada. Então, assim, você mais sua alma é menos que só sua alma. A sua alma é o que tem de melhor para os gregos, para Platão. Platão viveu 450 a.C. E eu te digo, é a base de todas as religiões hoje, tá? Inclusive do cristianismo. Aí você fala do cristianismo, o senhor fala, é só você mudar o mundo das ideias por céu, né? Por paraíso. Então, a linha idealista, para os idealistas, não existe morte. O que existe é outra vida, né? Então, tem uma vida, outra vida, vida pós-morte, vida da alma. Eu estou sendo pessoal, estou sendo bem sucinto assim, porque a gente não tem tempo. Mas quem Isso que quiser, eu ia falar, nosso tempo é, está até eu tenho dois vídeos, eu estou chegando ao fim. no meu canal Chileno Gomes, eu tenho dois vídeos que eu falo sobre depressão, suicídio e morte. Tá? E aí eu explico melhor. Então, para os idealistas, o que existe é outra vida, uma vida pós-morte. Seja reencarnação, seja no Valhalla, seja no céu, seja no purgatório, certo? A outra linha da filosofia são os materialistas, que tem como principal expoente um filósofo chamado Epicuro. A gente vai ter Marx, vai ter Nietzsche, vai ter Freud, mas o primeiro é Epicuro. E Epicuro diz que a morte é a incapacidade de sensações. Então ele tem uma frase muito legal, muito famosa, que diz assim: quando nós somos, a morte não é. Ou seja, quando a gente está vivo, a morte não era. Quando a morte nós já não somos mais. Então não tem por que se preocupar. Quando a morte chega, e para Epicuro, a morte também não existe. Por quê? Porque a morte, ela na verdade, é a não-vida. Né? Você não tem como explicar a morte sem falar da vida. Como o frio. O frio não existe. Não existe frio. O que existe é o calor. O frio é a condição de perda de calor.
né? Então a gente não tem como explicar o frio sem falar no calor. Como a escuridão não existe, o que existe é a luz. A escuridão é o estado de não luz. Não tem como você explicar a escuridão sem falar na luz. Certo? Então, para Epicuro, para os materialistas, a morte é a condição de não vida. Então, o que, que existe? Só a vida. Né? Só a vida. Então, esse medo da morte, ele vai de acordo com o que você está elaborando para a sua vida. Quais são as suas preocupações? Então, você poder aceitar que a vida ela é um fato. Tá? Spinoza diz que nós só temos duas certezas na vida. Spinoza é filósofo do século XVII. Um é a morte e a outra são os ineditismos de cada encontro comum. Cada encontro comum é inédito. Então, a morte não existe de fato. Então, ou existe uma outra vida, ou só existe essa vida. A morte em si não tem materialidade ontológica. Por que, que isso é importante? Porque isso nos ajuda a ter por perspectiva a importância dessa vida. Eu, por exemplo, eu não acredito em nenhuma vida após a morte. Não, nada. Para mim, morreu, acabou. Isso eu sou irmão, eu respeito cada um. Por que, que isso para mim é importante? Porque isso me deu uma perspectiva melhor para a minha vida. Embora tem gente que fica, nossa, não é possível que só tenha isso. Para mim, foi libertador. Por quê? Porque essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. De ser o melhor pai possível, de ser o melhor amigo possível, de ser o melhor professor possível, de ser o melhor amigo possível, enfim, de ser o melhor ser humano possível. Eu não vou ter outra chance, pelo menos não na minha perspectiva. Então, eu acho que a ideia é essa, é ela esquecer da morte, porque mesmo que exista uma outra vida, a gente não tem como saber, porque isso é improvável. Improvável no sentido de não poder ser provado. Aquela história que ele chama de metafísica. Então, e se concentrar na vida. O que vai diminuir o medo da morte? Concentrar-se no agora. Em não empurrar a vida para frente. Porque a gente vai empurrando a vida para frente. Não, quando eu mudar de emprego, não, quando eu mudar de apartamento, não, quando eu tiver um marido, não, quando eu... A gente se preocupa muito com o outro. E a gente não vive o hoje. Não, aí daqui a pouco você está assim, quando eu aposentar, entendeu? E você não viveu a sua vida. Tá? Então a ideia é essa. Se preocupar em ser pleno hoje é o que os gregos chamariam de eudaimonia. Eudaimonia é um instante de vida tão pleno que vale por ele mesmo. Eu tenho um professor chamado Clóvis Barros Filho, foi meu professor, um cara que eu admiro muito, e ele diz que a felicidade é inútil. E eu até postei esses dias isso. Mas por que ela é inútil? Porque é um instante de vida tão pleno que dá fim nele mesmo. Ele é tão bom que ele não tem uma utilidade posterior. Ele é pleno naquele momento. E aí, quer dizer, se você chegar a um momento, você tiver uma vida que você gostaria que se repetisse, puxa, se eu tivesse outras vidas, eu gostaria que esse momento se repetisse. Então é porque você está sendo feliz, a tua vida está sendo plena. Com certeza. Verdade. E aqui, olha, você viu a pergunta que eu deixei? Do que as pessoas mais têm saudade. E foi praticamente unânime a resposta, de abraçar, né? Então, nós temos que viver realmente o hoje, né? Assim, o abraçar é o hoje, né, professor? Outro dia eu postei um... É o hoje, né? Então, eu postei alguma porque coisa amanhã você não pode mais dar um abraço. Porque, na verdade, o futuro... O futuro e o passado não existem, né? É um outro tema. O passado hoje, não existe mais. Pode não dar mais, né? Então, por exemplo, outro dia eu fiz uma postagem. Eu sou muito tranquilo. Assim, a minha mãe faleceu tem quase 2 anos. Em agosto faz 2 anos minha mãe faleceu. E eu dificilmente posto alguma coisa assim e tal. Eu fico melancólico, porque eu tinha uma relação muito bem resolvida com a minha mãe, com o que ela não queria, os tratamentos que ela queria, não queria fazer. Então, assim, o Carpe Diem, o Figueiredo, eu não estou vendo Figueiredo. Carpe diem é exatamente a tradução desse conceito da eudaimonia dos gregos em latim, no romano, que é aproveite o momento, né? Aproveite, mas não é se aproveitar desvairado assim, é aproveitar de intensidade. Louco, né? Não, eu comi chocolate como se não tivesse amanhã. E teve amanhã, né? Esse agora desse tamanho. Não é isso. A ideia é você ser pleno, né? Então eu digo assim, existem saudades, por exemplo, a saudade de alguém que se foi, né, como é o caso que eu perdi minha mãe, ela é ininterrupta. Por quê? Porque a saudade, ela só pode ser interrompida, ela é assassinada pela presença. Como você mata uma saudade? Com a presença. Quando a pessoa já se foi, essa saudade é eterna, ela é ininterrupta, porque você não tem como, né, suprir com a presença da pessoa.
Então a ideia é foque no viver hoje. Você não vai ser perfeito. Ter consciência de que a vida não é uma maravilha, que a felicidade, elas são os picos de alegria. A gente só dá valor para a felicidade porque a gente tem tristeza. Então você nunca vai ser feliz, 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 feliz. Você ter isso em mente te dá mais satisfação. Porque a vida, ela é infinitamente mais entristecedora do que alegradora. Então por isso que cada momento de alegria é É importante. mesmo? Eu não É. sabia disso. Não é? É só você parar para pensar. Você acorda de manhã, você Verdade. pode dar com o dedinho na quina da cama, e aí tá frio, você vai ligar o chuveiro pode estar queimado, e aí você pode acordar com um intersol, e aí você perde o ônibus na Nossa, é escola, o verdade, ônibus, né? aí, Muito mais ou seja, verdade. as probabilidades de você Eu nunca tinha se pensado isso. entristecer, por quê? Porque o mercado vem de contrário, que você tem que ser feliz, tem que ser feliz. Por quê? Porque essa necessidade de ser feliz te faz consumir. Então, a vida moderna, a pós-modernidade, ela faz isso. Quando você tem ciência de que as tristezas fazem parte da vida, elas são a maior parte da vida, a maior no sentido de que elas vêm em maior proporção. Quando você tem ciência disso, você aprende a dar valor para os momentos de alegria. Né? É o que os Verdade. gregos chamavam de eudaimonia. E aí você aprende o amor de Aristóteles, que é o filia, satisfação nas coisas que você tem. E não o amor de Platão, que era o eros, eu quero, eu quero, eu quero, é um amor na falta. Então, quando você aprende a se dar conta de que esses momentos são únicos e irrepetíveis, você começa a dar valor na vida hoje e começa a se preocupar menos com o amanhã e com a morte. Perfeito. Muito bom. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque o nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, foi perfeita a nossa live, eu gostei muito. E a resposta foi unânime, hein, chileno? Que as pessoas têm falta de abraçar. Essa Abracem. Eu agarro meus filhos o dia inteiro. E o mais velho, ele não gosta, né? Abracem. O mais velho, ele E o não gosta amanhã que pode beijo. não existir. E eu falo, não tô nem aí, se é meu, eu beijo quando eu quiser. E aí o mais novinho fica, beija eu, papai, beija eu. Eu pego, nós. A minha filha não sai de cima de mim, a Gabriela. Ela não sai de É, cima de mim. não, e ainda mais os Bom, nossos filhos são pequenos, daqui a pouco crescem. Quem tem filho mais velho sabe que eu tô falando, né? E aí já passou, né? É diferente. Porque quando chega na adolescência, você sabe que a adolescência vem do latim adolescere, significa literalmente adoecer. Porque os hormônios, e aí a psicanálise explica, eles são obrigados a matar o pai da infância, os pais da infância, né? Então você vê que nada que o pai e a mãe falam tá certo. Por quê? Porque eles precisam construir uma identidade própria. Então, se você puder aproveitar seus filhos agora, enquanto são novos, porque daqui a pouco chega na adolescência, é perfeitamente normal. Não, aí já não dá mais para você forçar. É importante que você deixe ele ter o espaço porque ele está se construindo como adulto. Então é importante que ele renegue, porque depois, se ele renegar de maneira saudável e construir sua personalidade, depois ele tem uma identificação com os pais mais tarde. Aí ele volta para os valores, fica parecido com o pai, com a mãe e tal. Então por isso que é importante criar esse vínculo agora, enquanto eles são novos. E não esperar para depois. perfeito. Muito, muito bom. Perfeito. Gente, então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Deixa salva, por favor, deixa salva no IGTV. Quando você acabar, encerrar a live, vai estar assim, salvar no Tomara IGTV. que eu não Salva. erre, né? Não, Porque. vai aparecer, quer encerrar a live? Aí você encerra e aí vai aparecer Tá, salvar no IGTV. Você salva, que tá, depois eu vou postar no meu tá canal bom. também. Gente, eu agradeço muito. Aqui já anunciou que nós temos apenas 2 minutos. Muito obrigada, Chileno, pela participação. Muito Obrigado obrigada você a pelo todos que convite. participaram. Eu adorei e gratidão a todos que participaram aqui com perguntas e comentários. E eu gostei muito, tá bom? Uma ótima noite a todos e um grande beijo. Beijo para Gratidão. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.